Feche teus olhos na presença do Senhor agora. Creia, camaradas, na presença do Espírito Santo na tua vida. Ele está aqui, Aramanadas, e Ele vai fazer algo por mim, por você, por chegue. Oh, glória, chega, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos
Se você sentir vontade, Rabalábia, de somente ficar no teu silêncio,
Bom dia. Que a paz do Senhor esteja no teu coração. Você pode se assentar? E hoje, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para me falar sobre a mulher de Ló. Vocês conhecem a mulher de Ló? A mulher que ficou... E o pessoal faz muita brincadeira com a mulher de Ló, porque fala, as mulheres são curiosas, são... né? Mas a gente vai ver aqui que houve um vacilo muito grande, um amor muito grande, que ela estava com aquele lugar onde ela habitava. Então, Gênesis capítulo 19, versículo 6. Diz assim: Então saiu Ló para falar com eles e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais maus a eles. Eis aqui 2 filhas que tenho e ainda não conheceram homens. Vou-las trarei e farei delas como bem for vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque isto vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiros, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem e sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles homens, porém, estendendo as suas mãos, fizeram entrar Ló consigo na sua casa, fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, os teus filhos, tuas filhas, todos quanto têm nessa cidade, tirai fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam tornado as suas filhas, e disse: Levai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E foi tido, porém, por brincalhão aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, as suas filhas, que aqui estão, para não perecer na injustiça dessa cidade. E ele, porém, demorava, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher e das suas filhas, e sendo o Senhor misericordioso, assim tiraram para fora da cidade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa manhã, usa a minha vida como canal, e que a mão do Senhor esteja, Deus, trabalhando nesta manhã, nesse local, nesse lugar, nesta igreja, em nossa casa, em nossa família, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, aqui a gente vê, como eu disse, eu coloquei como tema a mulher de Ló, porém eu quero falar quando nós perdemos e deixamos as oportunidades passarem diante de nós. Então vamos tirar exemplo como a vida de Ló, como Deus deu oportunidade, várias oportunidades para Ló ser abençoado, ser próspero, sendo escolhido pelo Senhor. Então, lá no começo a gente vai ver que Ló perde o seu pai, e logo em seguida Abraão recebe a promessa de Deus para sair dali, daquela terra, e para a terra onde Deus ia mostrar. E Deus fala para Abraão: Abraão, vou te fazer, você vai ser meu escolhido, vou fazer você o pai de uma grande nação, eu tenho uma bênção maravilhosa sobre a tua vida. Então Abraão começa a preparar as suas coisas para sair da terra da sua família. E Abraão não tinha filhos, mas Deus havia prometido que daria um filho. Mas Abraão ficou com dó de Ló e falou assim: puxa, como que eu vou deixar Ló nessa situação? Vou levar meu sobrinho junto comigo. Não posso deixar ele aqui sem pai, não posso deixar ele aqui sem ele, sem beira, vou levar Ló comigo. E Abraão então pega Ló e leva na sua caminhada, leva Ló. E a Bíblia fala que durante a caminhada de Abraão, tudo que Abraão fazia era abençoado, tanto que Ló começa a prosperar juntamente com seu tio Abraão. Então a gente vê que Deus estava com Abraão e Deus também estava abençoando Ló através de Abraão. Olha que oportunidade. No início, então, quando as coisas estão
caminhando, quando as coisas estão acontecendo na vida de Ló, Ló poderia dizer assim: Deus, o Senhor tirou meu pai, o que vai ser de mim? Mas de repente Deus coloca agora Abraão na vida dele, Abraão no caminho de Ló. Então Ló tinha agora a bênção de Deus do seu lado, ele tinha a graça do Senhor. Então Abraão era representado como a presença de Deus naquele lugar, a promessa de Deus naquele lugar. E tudo que Abraão prosperava, Ló também prosperava, porque estava do lado de alguém que estava seguindo a vontade do Senhor, que estava do lado do Senhor. E às vezes, querido, Deus coloca pessoas no nosso caminhada para nos ajudar, para nos abençoar. Por isso, querido, sempre que Deus colocar alguém para te abençoar na tua caminhada, seja também um abençoador com essa pessoa. Não seja ingrato, não vire as costas quando você crescer, quando você aumentar, quando você multiplicar, mas que você possa lembrar de quem no início da tua caminhada te ajudou, de quem no início da tua caminhada te fortaleceu. Nunca esqueça de quem foi bom para você quando você estava passando um momento difícil, e Ló deveria lembrar disso. Mas pelo contrário, se você ler, você vai ver que começou um atrito de briga entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Uma briga, uma guerra entre eles. Então, houve uma discussão, várias vezes discussão entre Ló e os pastores de Ló e os pastores de Abraão, até que chegou em Abraão. E Abraão fala: Ló, não dá mais para justificar esse tipo de briga, essa contenda entre os nossos pastores, somos uma mesma família. Não era para Ló falar assim: ô meu pai Abraão, me perdoe, eu vou corrigir isso. O Senhor me deu a bênção que está do teu lado, que está aqui. O que Ló faz? Ló fala: é verdade, meu, a gente tem que se separar. E aí então Abraão fala: então escolhe, se você escolher para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Se você escolher para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. E aí entra o zoião, né? Ló olha assim e vê um lugar bem bonito, cheio, verde, água, né? Viu lá o parque aquático, viu tal, opa, aqui, eu vou investir aqui. Aí Abraão, você permite que eu fique com esse lado aqui? Abraão, não, vai, não, ele. E aí, eles se separam, Ló segue o seu caminho e Abraão segue o seu. Queridos, tem momentos na nossa vida que a vida ela faz algumas coisas, alguns caminhos por onde a gente vai passando, que a gente se acha que a gente pode sozinho, que a gente pode seguir sozinho. Fala assim: não, eu cheguei aqui porque eu estudei, eu cheguei aqui porque eu tenho um bom trabalho, eu cheguei aqui porque eu tenho boas pessoas, cunhas, né? Porque eu tenho conhecimento, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, mas de repente, quando você está no topo, parece que ninguém vai te atingir. A vida parece que vem e dá ali uma prova para nós. Vem uma prova, vem uma luta, vem um desemprego, vem a empresa fecha, alguma coisa acontece, porque a vida sempre será o nosso maior professor. Tem gente que fala assim: é Deus que pesou a mão na minha vida, é Deus que liberou. Tem coisas que é Deus e tem coisas que o Senhor permite para que a gente possa aprender com aquela situação e crescer. Então são situações que Deus permite para que haja na nossa vida um entendimento. Porque quando Deus vê que nós estamos pegando um caminho, Deus vai colocando algumas situações para que a gente volte para o caminho, para que a gente retroceda e volte no caminho aonde a gente estava. Quem aqui não precisa levantar a mão, mas quem aqui talvez já não saiu do caminho? Quem aqui já não tomou uma decisão precipitada? Quem aqui já não errou? Quem aqui já não saiu, não pediu a conta e falou: vou para outro lugar que você abençoado e chegou lá, não era bem o que você esperava? Quem aqui já não fez algo que não era para você fazer, você acabou fazendo? E você às vezes ouviu da palavra aqui do altar que saiu que não era para você esperar, que era para você aguardar um pouco, que Deus estava preparando, que Deus estava fazendo, mas mesmo assim a gente foi e tomou aquela decisão porque nós agimos com o nosso zoião. E a pior coisa do homem é agir como o zoião, porque o zoião ele olha a aparência, o zoião ele olha como é bonito, como as coisas são, e nem sempre como os nossos olhos vê é como realmente deve acontecer e como realmente Deus tem para cada um de nós. E a gente vê que quando Ló se separou, Ló então foi para uma terra que nós conhecemos como a terra, ali se formou a terra Sodoma e Gomorra, que era uma terra de homens pecadores, de homens que eles tinham relação entre eles, tanto que quando Deus avisa a Abraão que vai destruir a cidade onde Ló estava habitando, Abraão ele começa a interceder para Deus e fala: Deus, não destrua a cidade.
Senhor, se houver 30 lá, não destrua a cidade. O Senhor não destrói? Senhor, mas se tiver só 20. Até que chega um momento que Abraão fala: Senhor, não vou perguntar mais, se tiver só 10, Senhor. E o Senhor fala assim: Abraão, se tiver 10 ali, eu não vou destruir a cidade. Olha só. A oração, tem hora que a gente não valoriza. E eu vou dizer uma coisa para cada um de nós. Você sabia que Deus levanta pessoas para interceder por cada um de nós aqui? Embora você não saiba, mas tem alguém orando por você. Embora você não saiba, mas tem alguém que derrama lágrimas por você. Talvez você nem conheça essa pessoa, mas ela está orando por você, intercedendo por você. Às vezes aquela senhorinha da igreja que as pessoas falam assim: não, essa senhorinha, coitada, ela não tem muito valor, deixa ela aí. Mas ela é uma guerreira de oração e tem mantido a tua vida de pé, porque ela ora pela tua vida. Às vezes você desvaloriza a tua mãe, desvaloriza o teu pai, mas muitas das vezes a sua mãe lá no quarto está derramando lágrimas, falando: Senhor, cuida do meu filho, que eu não sei aonde ele está agora. Ontem eu estava conversando com uma senhora e ela falou assim: olha, eu tenho 2 filhos, os 2 filhos estão envolvidos em drogas. Um ele vem só para roubar a casa e o outro eu não sei, há 2 meses eu não sei aonde ele está. Se ele está comendo, se ele está banhando. E eu então senti o sentimento daquela mãe dizendo assim: como essa mãe consegue dormir, sabendo que seu filho está no relento e ontem fez uma noite fria, e eu fiquei imaginando, fiquei com aquilo na cabeça. Tem coisas que a gente começa assim, Deus começa a preparar a mensagem, Ele vai colocando algumas coisas no nosso dia a dia, para a gente lembrar de... Aí eu me coloquei no lugar daquela mãe. Aquela mãe, você acha que aquela mãe dormia tranquilo, sabendo que o filho estava no relento, que ele poderia ser morto, a qualquer momento poderia chegar uma notícia assim, olha, dizendo: encontramos seu filho lançado numa mata, encontramos seu filho caído, encontramos seu filho em tal lugar. Então é essa a notícia que ela espera. Mas ela falou assim no finalzinho da trajetória dela: mas todos os dias eu coloco meu filho nas mãos do Senhor. Eu oro por ele. Se ainda não chegou essa notícia para mim, é porque Deus tem ouvido as minhas orações. Você tem noção do que é o poder da oração? Você tem noção, igreja, do que é o poder da oração? É por isso que quando a gente está na quinta-feira, quando a gente colocou o culto de terça-feira agora, eu até faço um convite para você estar com a gente na terça-feira. É 1 hora de culto, não passamos isso. Nós dobramos o nosso joelho, ungimos cada cadeira, ungimos a igreja. Terça-feira agora, a pastora Rosana, Deus tocou no coração dela, ela ungiu aqui essa esquina, jogou óleo de unção, porque no mundo espiritual o diabo trabalha, mas no mundo espiritual também os anjos trabalham. Deus trabalha, e Ele precisa do movimento seu, Ele precisa de você, Ele precisa das tuas orações. E a gente tem vivido dias em que a igreja tem perdido as suas raízes, a igreja tem deixado de lado, como Ló também foi deixando de lado as bênçãos de Deus. Já não era mais útil Abraão na vida dele, porque ele já agora era próspero, ele não precisava mais de Abraão. Abraão, vamos se separar mesmo. Então naquele momento Ló tomou a decisão de se separar da bênção de Deus. E tem muitas pessoas que têm se separado agora, usando Abraão, vamos colocar Deus no lugar. Tem pessoas que falam assim: não, agora eu não preciso mais de Deus, está tudo indo bem, meu marido está trabalhando, meu filho está com saúde, minha mãe está bem, eu agora tenho que aproveitar a vida. A Ló também pensou assim: agora é hora de eu descansar, agora eu não preciso mais desse meu tio aí. Talvez Abraão dava conselhos para ele, falava: Ló, não vai por esse caminho. Eu vejo assim, eu imagino que Abraão falava e ele começou a falar assim: não preciso mais desse meu tio aqui. E a Bíblia fala que Abraão em oração lutava para que Deus não destruísse aquele lugar, e Deus falou assim: através da tua oração não vou destruir. Mas só que, o que aconteceu? Apenas a família de Ló, sua esposa, suas 2 filhas acreditavam realmente, fielmente no Senhor. Mas quando a gente vai ler a história, quando o Senhor envia os 2 anjos para tirar Ló de lá, porque Deus havia prometido: se tiver 10 não vou destruir, mas não tinha 10, só tinha a família de Ló. Então Deus ia tirar a família de Ló.
E os anjos chegaram naquela casa, e quando os anjos chegaram naquela casa, e aí, queridos, eu quero dizer uma coisa, e por isso que às vezes você não entende o porquê que você é perseguido, o porquê que as pessoas têm inveja de você, é porque quem tem Deus, algo diferente acontece no teu semblante e dentro de você. As suas palavras são boas, a sua alegria é contagiante, a energia, como a gente fala, o pessoal do mundo fala bastante, né? Quando a gente fala do pessoal do mundo, o pessoal sem Deus fala assim, a energia nossa é muito importante. Talvez alguém já chegou para você e falou assim, nossa, a sua energia contagia aqui. Quando você vê a pastora Rosana chegando aqui entristecida, você fala, não é ela, alguma coisa aconteceu, né? Quando ela não está falando, alguma coisa aconteceu, a gente logo percebe. Mas quando ela está falando, você fala, nossa, contagia a gente. E assim é, talvez as pessoas já falaram disso de você, mas sabe o que é? É a presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Contagia as pessoas, a tua voz, a tua presença, não é muito pouco de você, o que você tem, mas a tua presença contagia. E quando os anjos chegaram naquela cidade, os anjos eram os homens mais bonitos daquele lugar. E os homens daquele lugar então se encantaram com aqueles anjos. E foram na porta de Ló, bater na porta de Ló, ei, queremos ter um relacionamento com esses homens aí que estão na tua casa, ei. E Ló sai e fala assim, gente, eu entrego minhas filhas, mas não toque nesses homens que estão aqui. E de repente Ló fica ali, aqueles homens começam a empurrar a porta, querer entrar na porta, queremos ter relações com esses homens aí, traz, joga, libera eles para nós. E aí aqueles homens estendem as mãos e causam uma grande cegueira naquele lugar, daqueles homens que estavam ali, enfurecidos querendo entrar. Veja que Ló entregou as filhas na mão daqueles homens perversos, e aqueles homens perversos não queriam, eles queriam os anjos. Mas eles não sabiam que eram os anjos. Mas Ló sabia que aqueles eram visitantes ilustres. Você já imaginou? Se você recebe na tua casa pessoas que vêm trazer uma palavra de profecia para você, dizendo assim, eu vim aqui porque Deus me enviou, aqueles anjos chegaram se apresentando para Ló, para a família de Ló. Tanto que os anjos falaram para Ló, no texto que nós lemos aqui, falou, Ló, vai lá, você tem alguém aí conhecido seu, você tem alguém aí da tua família, os seus genros que estão prometidos para suas filhas, vai atrás deles, fala para eles. E Ló vai lá e fala com os genros, os que estavam prometidos para as filhas, e os genros riem dele, as pessoas começam a zombar dele, a mesma coisa que aconteceu com Noé. E a mesma coisa que acontece com cada um de nós nesses dias. Quando nós falamos que Jesus está voltando, quando nós falamos a palavra para alguém, quando nós falamos, olha, vamos na igreja comigo, quando você fala, vou orar por você, as pessoas riem, falam que orar, para que ir na igreja? Não é isso que as pessoas falam hoje, você é louco ir na igreja no domingo, você é louco ir numa reunião de oração, você é louco de fazer isso, de fazer aquilo, de dar dízimo, de ajudar a casa do Senhor, você é louco. Você é louco. E aqui a palavra do Senhor fala que os genros zombaram, não quiseram seguir a Ló. Os genros poderiam dizer assim, Ló, vamos lá na sua casa então ver esses homens, os vizinhos. Eu acredito que Ló passou nos vizinhos e falou assim, olha, Silmara, bateu na porta, Silmara, Andressa, vem aqui, vamos lá na minha casa. Não é assim quando você vai chamar alguém para ir no culto de célula na tua casa? Vai ter um culto na minha casa, o pessoal, eu queria ir, mas hoje não posso. Talvez Ló chamou algum dos seus vizinhos para conversarem com os anjos, olha, eles vão explicar o que vai acontecer aqui. E a Bíblia fala que riram e zombaram dele. Tanto que em Lucas 17, quando o Senhor começa a falar sobre o final do tempo, sobre a sua volta, Jesus fala assim, lembrai da mulher de Ló. E a mulher de Ló nos ensina muita coisa. Por quê? Porque acabamos de ler um texto aqui que os anjos, então, quando Ló volta, contando que as pessoas riram, os anjos falam assim, Ló, então arruma as coisas e vocês amanhã cedo vão sair. Quando chega pela manhã, a Bíblia fala que os anjos têm que pegar na mão. Aqueles homens pegam na mão de Ló e falam assim, Ló, é agora que vocês têm que sair daqui. Porque Ló ainda estava enrolando lá, e talvez Ló falou assim, mas deixa amanhã lá, que
eu vou fazer tal coisa, eu vou tentar. Ló ainda estava apaixonado por aquele lugar. Ló ainda estava ali se dedicando àquele lugar. E os anjos então tiram Ló dali e falam: subam a montanha o mais rápido possível. E aí, olha o outro detalhe aqui, Ló ainda vai negociar com os anjos. Olha, a montanha é ruim para a gente ficar lá. Meu irmão, você já imaginou? Você está sabendo que o negócio vai cair fogo e enxofre, que o negócio vai queimar. E Ló ainda foi negociar com os anjos: olha, mas tem uma cidade aqui próxima. Será que não dá para a gente ficar? Uma cidadezinha melhor. Lá não vai destruir? Aí os anjos, talvez os anjos mandaram um WhatsApp lá no céu: Senhor, Ló não está querendo subir a montanha. Ele está querendo ficar numa cidade aqui perto, Ibiúna. Pode deixar ele ficar em Ibiúna, então vai, Ló. Deus liberou, não vai destruir Ibiúna por causa de você, vai lá. E aí Ló vai. E quando começa a descer fogo, em aquele cheiro de enxofre se estourando, os gritos das pessoas da cidade, a mulher de Ló, ela olha para trás. Puxa, os anjos poderiam ter avisado, mas os anjos avisaram, falam assim: sigam para frente e não olhem para trás. Tanto que a palavra do Senhor diz assim: segue com teu arado, né? Põe a mão no arado e não fique olhando para trás. Eu estava ali cantando louvor, e a pastora Rosana aqui, sem ela perceber, ela começou a falar assim: não importa. Você lembra dessa frase que ela disse aqui no culto? Não importa o que aconteceu com você no passado, não importa o que você enfrentou, o importante é que o Senhor quer te levar além dessa situação que você está vivendo. Olha só como o Espírito Santo de Deus trabalha. Glória a Deus. Olha só que como desde o primeiro amém, do primeiro a oração, Deus trabalhando nesse altar, não olhe para trás. Aquilo que aconteceu lá tem prendido você. Queridos, olha só o que aquela mulher deveria ter apresentado, falando: Ló, eles deviam ter orado com os seus filhos e falando: gente, olha só o amor de Deus para a nossa vida. Olha só o amor de Deus. A gente estava com Abraão. Olha, a mulher deveria ter falado: Ló, Abraão já pegou você, já colocou, a gente veio para cá, deu tudo errado para a gente, como foi com Noemi. A Bíblia fala que Noemi desceu com seu esposo e ali perdeu os filhos, e aí ela toma a decisão de voltar para a casa do pão, e ela vai, ela toma essa decisão, e Deus queria que Ló tomasse essa decisão junto com a sua família. Ló era para falar: gente, nós vamos sair agora, no escuro mesmo nós vamos sair, não vai esperar para amanhã, nós vamos sair agora, gente. E ele deveria ter tomado posição, e a gente vê que Ló não toma posição. E às vezes Deus está querendo uma posição nossa e nós não tomamos posição, nós ficamos parados, paralisados, olhando, amando aquilo que estamos fazendo, e a gente sabe que aquilo não está agradando a Deus, a gente continua fazendo. E aí, queridos, a gente vê que a mulher de Ló olhou para trás. E aquele lugar foi uma delícia. E aí fui dar uma lida nas escrituras, fui dar uma lida nos historiadores, e falam que aquele lugar ali é próximo do Mar Vermelho, e aquele lugar ali ficou muito... É um lugar que tem muito sal. Muito sal, muito sal, muito sal, muito sal, muito sal. Perto do Mar Morto, né? Muito sal. E existem algumas colunas, e as pessoas, quando vão visitar ali, os guias levam e falam e contam essa história da mulher de Ló, e algumas colunas estavam e falam assim: possivelmente pode ser que a mulher de Ló esteja aqui, numa dessas colunas aqui. E as pessoas tiram foto e ficam lembrando, e é um momento de reflexão. Tem coisas que o Senhor deixa alguns marcos na nossa vida para a gente lembrar de onde nós estávamos e o que Deus fez e como passamos e como nos enfrentamos, para nós entendermos que aquilo ali é apenas um marco que o Senhor deixou na nossa vida para a gente colocar a cabeça no lugar e entender que nós temos que prosseguir o caminho com Deus, sem entender, sem olhar para trás, mas prosseguir, porque o melhor ônibus, a melhor condução para nós é a presença de Deus conduzindo a nossa vida, na nossa caminhada. Não desvie para a direita, querido, não desvie para a esquerda, não fique amedrontado com aquilo que você está ouvindo da política, com aquilo que você está ouvindo nos lugares, nos corredores. Não se desvie
mas fica firme nesses dias, porque dias ruins virão, porque a volta do Senhor está se aproximando. Tem pessoas brincando, tem pessoas zombando de você, tem pessoas que não acreditam mais, tem pessoas que falam assim: para que na igreja? Igreja é só problema, igreja é só confusão, igreja não dá certo. A igreja aqui dentro de mim, aqui em casa eu faço as minhas orações, aqui em casa eu não faz nada, é da boca para fora, porque ela não faz, na casa não faz. Eu vejo aí, se você for olhar agora, quantas pessoas estão assistindo aí? Umas 3, 4, né? Uma delas é você, entendeu? Aí a pessoa fala: eu assisto, assiste nada, não assiste não. Esse aqui é o instrumento que eu utilizo, que continuo utilizando. Por quê? Porque eu imagino que Deus, eu sei que Deus vai usar aquele culto que está gravado, alguém vai lá olhar, pesquisar alguma coisa, Deus vai falar com ele ali. Deus tem caminhos que a gente não entende. Deus tem caminhos que nós não sabemos. E aqui, queridos, para a gente finalizar esta palavra, a gente vai ver que Ló, então, depois da morte da mulher, Ló resolve então ir para as montanhas e vai morar numa caverna. E a Bíblia fala que as filhas de Ló, a mais velha fala assim: viu, nosso pai não tem herdeiro, como é que vai ser? Aí a filha dá a bebida para o pai, um vinho, o pai fica bêbado, a mais velha deita. No segundo dia eles dão vinho de novo, a filha mais nova se deita com o pai, e ali eles têm incesto. As filhas têm os filhos do pai, e ali saem 2 nações. Saem os Amonitas, né, Moabe, e sai uma outra nação ali, que depois lá na frente serão os inimigos número 1 do povo de Deus, porque eles se julgam que eles também têm direito na herança de Abraão. Você pode ver que lá na frente, eu estava pregando aqui esses dias sobre Gideão. Lembra? Os Amonitas invadiam e saqueavam tudo, porque eles achavam que aquela colheita era deles, que aquilo era deles. E até hoje ainda existe uma grande contenda entre eles, dizendo: nós também somos filhos de Abraão. E eles ficam brigando ali, queridos. E a Bíblia fala que naqueles dias haverá ranger de dente, haverá dias, naqueles dias haverá pessoas falando assim: mas eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios, porque é que o Senhor me esqueceu. É porque primeiro você se esqueceu dele. Não é que o Senhor vai esquecer de ninguém. Aqui o exemplo da família de Ló foi o exemplo da misericórdia do Senhor maravilhosa. Olha só, o Senhor cuidou de Ló, o Senhor protegeu Ló, o Senhor mandou 2 anjos até Ló, o Senhor tirou Ló dali, o Senhor trabalhou na vida de Ló, o Senhor não destruiu Ibiúna, porque ia levar Ló para Ibiúna. O Senhor fez todas as obras para proteger Ló, mas Ló não acreditou no poder do Senhor. Nem os genros de Ló acreditaram de sair junto com o seu sogro. Por isso, queridos, para quem você tem pregado a palavra do Senhor? Outra pergunta: em quem você tem crido? Você já não está acreditando mais que Jesus vai voltar? Você não acredita mais? Eu lembro que essa palavra de Jesus está voltando, essa palavra, eu era criança quando se pregava que Jesus está voltando, e eu ainda criança na igreja, eu falava assim, eu orava, eu falava: Senhor, espera mais um pouquinho, porque eu preciso casar, né? Eu preciso namorar. Quando o pastor falava assim: Jesus está voltando, eu falava: calma, ainda não. Olha só, já passou, casei, né? Vou casar de novo. Parece que está tão distante, né? Mas parece que está tão perto. A profecia que falava que haveria vida no mar cheio de sal está acontecendo, hein? O mar morto está voltando a ter vida. Isso aí eu vi de um homem ateu falando, um cientista falando essa semana num programa. Ele estava dando entrevista, ele falou assim: falam que realmente nas profecias, ele não queria, mas ele não ia dar o braço por dizer, mas ele teve que falar: a Bíblia fala, né? O mar morto está tendo vidas. E era o que? Uma das profecias de que Jesus está voltando. Então,
Qual é o tema central? O que eu quero para nós aqui, Igreja Sede? Conserto na nossa vida. Conserto. Que haja conserto em todos nós. Conserto dos nossos caminhos, de como estamos levando, de como estamos fazendo isso aqui, a partir do pastor Alexandre até o último diácono lá atrás, todos nós. Não, no céu não vai ter lá lugar específico, hein? Você chegar no céu e falar assim, pessoal, anjo, um anjo com um colete lá, informações, e falar assim, onde está aqui a igreja Assembleia de Deus, eu quero ficar junto com eles. Não vai ter Assembleia de Deus, não vai ter sede, não vai ter quadrangular, não vai ter batista. Seremos escolhidos, Senhor. Amém. Aquele que ficou firme até o fim, aquele que aceitou a palavra, aquele que veio na igreja enquanto as pessoas estavam rindo de você. E eu quero dizer para você, queridos, não perca a sua oportunidade. Tem dois tipos de oportunidade. A oportunidade que vem até nós, bate na nossa porta. E tem a oportunidade que criamos. Davi é um exemplo de uma pessoa que criou uma oportunidade. Ele viu um gigante lá 40 dias gritando, falando, zombando. Opa, Davi falou, ele é um filisteu. Israel, gente, vocês não estão vendo que nós somos o Israel do Senhor, que nós temos a bênção de Deus sobre nós. Aí Davi perguntou assim, mas espera aí, como que o lado espiritual eu já sei que esse gigante aí, esse camarada não tem nada de Deus, vamos aqui. Aí falaram assim, ó, isenção de impostos para a família, você não precisa pagar IPVA e IPTU, não vai pagar mais nada, e ainda vai casar com a filha do rei e pode morar lá no palácio. Davi já tinha recebido a unção. Davi falou, opa, já tem a unção de Deus. Aí ele falou, deixa eu ver, daí abriu lá no celular, no Facebook, olha, a filha do rei Saul. Ó, bonita. Davi olhou lá o gigante, o tamanho da cabeça do gigante. Davi falou, mas aquela, se eu acerto na goiaba, eu não vou acertar naquela testona lá. Davi tinha uma habilidade, tinha unção. Davi falou, é agora que eu vou agarrar essa oportunidade. Então, meu querido, a vida vai colocar algumas oportunidades na sua vida. Agarra. Agarra. E outra coisa, a vida já colocou uma oportunidade muito grande de colocar Jesus dentro do teu coração. E hoje talvez você esteja aqui para ouvir essa palavra, talvez você fez como Ló, deu uma viradinha de costa para olhar ovelha, pasto, capim. Queridos, essa terra, tudo vai ficar. Quando chega o dia do caixão, a gente não leva nada, né? Nem a roupa a gente tem, a não ser que você deixa por escrito lá a roupa. Né? O dia que eu levei a roupa para o meu cunhado que tinha falecido, a moça falou, o senhor não trouxe cueca? Eu falei, mas para quê? Nem imaginei que, né? Ali mais quentinho, né? Não é? Você já imaginou que a gente não leva nada, carro vai ficar? A história da pessoa fica lá no guarda-roupa, lá assim, você olha e fala assim, essa pessoa não vai voltar mais. Mas tem que desfazer o guarda-roupa, você tem que tirar as coisas do guarda-roupa, você tem que ver quem vai doar. E aquelas famílias que o pessoal começa no velório, a família já começa a pegar a televisão, o quadro. Eu vou levar já a poltrona do meu pai, já vou levar, já começa. Eles começam a dividir ali. E é assim. A vida passa muito rápido. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe como vai ser. Por isso, se apega com Jesus. Ande com Jesus, se arrependa hoje. Aceita Jesus hoje. Fica com Jesus no teu coração hoje, porque amanhã a gente não sabe a hora que o anjo do Senhor virá para levar e recolher a sua igreja. Então vamos orar. Pastor, uma chance igual essa. Vamos orar. Se coloque de pé, igreja. Vamos orar ao Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus no teu coração, agora é a hora de você falar com Ele. Como que aceita, pastor? Você vai abrir o teu coração e falar, Senhor, eu te recebo na minha vida como meu Salvador. Se você quiser orar comigo, eu vou orar junto com você agora. É só você orar junto comigo, repetir as palavras que eu vou fazer, e depois nós vamos orar com toda a igreja, tá?
Se você quiser fazer quietinho aí no teu lugar, você faz. Se você quer fazer uma aliança, que você não tem certeza de onde você vai, se você morrer, você não tem certeza de onde você vai. Faz essa oração comigo agora, repete aí. Nem que seja em silêncio, você repete aí com você. Senhor Jesus, nesta manhã, eu quero abrir o meu coração. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu quero mudar a minha história, mudar a minha vida. Eu não quero ficar mais apegado na parte humana, mas eu quero me apegar no espiritual. E nesta manhã, eu entrego o meu caminho, o meu coração, a minha vida. Escreva nesse momento o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu quero ter a certeza que se eu morrer, o Senhor vem para me buscar. A partir de hoje, eu quero mudar os meus caminhos. Quero vir na igreja, quero separar um dia da semana para que eu possa cultuar o Senhor. Quero separar a minha oferta de gratidão e entregar ao Senhor. Eu quero mudar algumas coisas que têm desagradado ao Senhor, que eu sei que tem desagradado ao Senhor. Algumas falhas, alguns pecados, alguns erros. Eu quero que o Senhor me ajude a vencer. Que o Senhor me ajude, Deus, a caminhar. E eu quero retornar. Eu quero voltar novamente a caminhar nos teus caminhos. E eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. A igreja que está aqui, eu vou orar por você agora. Senhor Deus, aquele que está, Senhor Jesus, brincando, aquele que está distante, aquele Deus que o síndrome de Ló entrou na sua vida, aquele que pior, Senhor, o síndrome da mulher de Ló, que ele não consegue caminhar porque ele sempre está olhando para trás, ele sempre está vendo as coisas, ele está apaixonado pelas coisas dessa terra, ele está apaixonado pelas coisas que o homem está oferecendo, que o mundo está oferecendo. Mas nós precisamos se apaixonar por Jesus, pela tua presença, por Deus, porque a tua palavra diz que o que o Senhor tem preparado para aqueles que amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano. Tem coisas muito melhores e muito maiores do que o Senhor tem preparado para nós. E eu quero agradecer por cada mãe que ora pelo seu filho. E eu quero agradecer por cada senhorinha que ora pela minha vida, que ora pela igreja, que ora por cada membro que está aqui. Eu quero agradecer, Senhor, porque se eu estou aqui é porque tem alguém orando pela minha vida. Se você está aqui é porque alguém tem orado por você. Oh, meu querido, não brigue mais com a tua mãe, não brigue mais com o teu pai. Oh, agradeça a Deus todos os dias pela vida. Agradeça a Deus pela tua mãe, pelo teu irmão, pela tua casa, pela tua família. Não deixe ninguém se perder, não deixe que ninguém se perca, não deixe que ninguém fique para trás. Mas saiba de uma coisa: Deus é maravilhoso para fazer na tua vida infinitamente mais. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, não glória a Deus, não, aleluia! Você tem a marca do Senhor na tua vida, o teu nome foi escrito no livro da vida. Aleluia! Canta assim comigo, ó. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Oh, aleluia, Senhor. Quero estar igual à presença, nem que seja a última vez. Se tiver que
Mas quem ainda não desceu as águas do batismo, vem falar comigo para a gente se organizar e ajudar você a descer as águas do batismo. Terça-feira nós temos aqui o nosso culto de oração, 8 da noite. 8 da noite a gente começa, quando é 5 para as 9 a gente está indo embora, tranquilinho para casa. Quinta-feira eu te convido a estar conosco, estamos orando pela família. Você pode trazer uma peça de roupa aqui, uma fotografia, a gente unge as chaves, você leva na tua casa, leva lá, abre a porta da tua casa e declara a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos recebendo aqui a pastora Simone. Tudo bem, Simone? Vem dar uma saudação para nós aqui. Né? Amiga da gente? O que é, Juliana? É, amiga? Você mora lá também em Cafarnaum? Não, a gente mora na onde? É? Nós estamos no Porto Internacional de Guarulhos. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem um povo feliz aqui essa manhã. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: você. Olha, é muito importante para Deus. Glória a Deus. Ontem eu estava, você bem breve, ontem eu estava no culto. Meu filho é pastor, tem 25 anos de idade, e foi chamado para ministrar o louvor, porque ele também é ministro de louvor. Mas com o culto, irmãos, assim, como esse lugar aqui, humilde, sabe? Não precisa muito para Deus se manifestar. Então, foi falado sobre a graça de Deus. Isso aqui que aconteceu com Ló foi a graça. Foi a graça. Aí eu pergunto, como tem sido a graça? Minha para com você e você para com o próximo. Sabe? Então, a graça de Deus alcançou aquela família. E assim nessa manhã eu quero declarar sobre a sua vida que a graça de Deus venha alcançar o seu lar, que a graça de Deus venha alcançar aquele que está perdido, que a graça de Deus venha com a salvação, e que o poder de Deus venha se manifestar, não só hoje, como em todos os dias, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E se tiver alguém aqui enfermo, que essa manhã a unção de cura seja liberado do alto da cabeça à planta dos pés. Receba a unção de cura sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre o teu coração. Que essa manhã toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, toda cicatriz venha ser curada em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.
assisti a outra live sobre o Gideão, né? Falei, vou lá, deixa eu ir lá. Aí agora você vai negociar com a Gilene para trazer você um dia pegar. Eu venho sim, com certeza. Posso vir? Amém! Vou ter que autorizar, né? Eu virei com o maior prazer. Trazer a palavra do céu para a sua vida. Assim como o Senhor tem cuidado de mim, eu creio que Ele tem cuidado de cada um de nós. Porque Ele venha continuar abençoando os inícios de louvor. Por isso, que a mãe de um início de louvor, eu declaro sobre a vida de vocês também. A unção. Em cada tocar desses instrumentos, que haja libertação, que haja cura, que não precisa muito. Em cada tocar que vocês fizerem com amor e a administração da pastora. Que Deus continue usando a sua vida. Em nome de Jesus. Para a glória dele. Amém? Então vamos pregar aqui, irmãos. Aplauda o Senhor Jesus. A oferta nós vamos entregar agora no altar. E mesmo que você não vá ofertar, você vai passar aqui e receber a unção para você voltar para a tua casa. Senhor Deus e Pai, nós consagramos agora, Deus, aqueles que vão dizimar, naqueles que vão ofertar, naqueles que vão entregar o seu melhor na casa do Senhor, naqueles que vão fazer, Deus, o pagamento do aluguel, que o Senhor seja com cada um dos seus filhos, Pai. Venha honrar a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu lar, em todas as áreas. Nós consagramos agora, Senhor, toda oferta e dízimo será depositado. E nós despedimos de cada um deles. Que o Senhor leve cada um debaixo da tua mão santa, debaixo da tua graça, do teu poder. E nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Que a graça, como nós pregamos hoje, que a misericórdia, que a bênção do Senhor nos acompanhe e nos guarde. No nome de Jesus. Amém e amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Conversa com a pastora Silvia.